Ok, pessoal, vamos lá então. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Terceira Margem. Hoje a gente conta com a presença do professor Martin Tigel. Eu vou fazer um breve resumidinho, depois ele pode falar mais. O professor Martin Tigel é bacharel em... Fala as datas, Martin? Não. As datas, pode falar? Tá bom. Bacharel em Física, em 69, pela UERJ. Mestre em Matemática, em 73, pela PUC do Rio. Mestrado em 76 e doutorado em 79 em Matemática pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É professor titular aposentado aqui do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp, e que foi professor desde 1983. Em 2002, recebeu o prêmio Konrad Schlumberger da Associação Europeia de Geofísicos e Engenheiros. Em 2001, fundou o Laboratório de Geofísica Computacional do Departamento de Matemática Aplicada aqui da Unicamp. Em 2013, fundou o Laboratório de Geofísica de Alto Desempenho no Centro de Estudos do Petróleo Unicamp e atualmente é o coordenador. Em 2015, foi nomeado membro da Academia Brasileira de Ciências na área de Ciências da Terra. Em 2017, foi agraciado com o prêmio de Honorary Lecturer para a América Latina pela Society of Exploration Geophysicists. Tem 3 livros publicados e mais de 200 publicações. Então, Martim, por favor, obrigado pela presença. Muito bem. Estão ouvindo aí? Tá tudo certinho? Tá. Apesar da gente falar muito sobre alta tecnologia, isso vai ser tema da nossa conversa, a palestra é completamente old tech, ou seja, vai ser só papo, tá legal? No máximo, alguma coisa escrita no quadro. E eu espero que, mesmo com que a gente possa ter algum tipo de discussão também. Muito bem. O assunto que eu escolhi, na verdade, o estopim dele foi quando eu recebi o convite para escrever um artigo no livro do IMEC dos 50 anos. E aí eu fiquei pensando, bom, qual seria uma contribuição para esse tipo de livro, que era um livro do, digamos assim, o papel do IMEC, a contribuição do IMEC durante esses anos todos. E eu achei que uma contribuição poderia ser uma espécie de contagem ou filosofia ou recontagem das experiências todas que eu tive em matemática aplicada durante essas décadas todas e que talvez pudesse passar isso como sendo alguma ideia sobre matemática aplicada, sobre ciência em geral, e isso que foi o tema do livro, que ele está em boa aceitação, muita gente pede cópias e lê, etc. E uma das coisas que eu demorei bastante para escrever esse artigo, às vezes desistia, às vezes não desistia, porque é uma coisa a gente pensar o que a gente tem na cabeça. Quando escreve, a gente vê que aquilo que a gente pensa é muito menos do que poderia valer um artigo. É o que a gente fala com os alunos que estão fazendo tese de doutorado ou dissertação de mestrado. Quando o cara fala assim, agora só falta escrever, aí eu olho para a cara dele, é uma piada, isso é uma grande piada. Ou seja, não basta você ter a solução do problema, a própria narração da história é tão importante ou mais do que tudo. Muito bem. Então, o conceito básico que estava nesse artigo aqui do IMEC era o que eu estava chamando de ciência aplicada, ciência orientada a objetos. Isso aí foi inspirado no negócio do C++, não sei o que, programação orientada a objeto, etc. Eu achei que ciência orientada a objeto, orientada a problemas, ciência orientada a problemas poderia ser um bom tema. E foi nisso que eu fiquei escrevendo sobre o artigo. Hoje eu fui um pouquinho mais longe, talvez radical mais, que eu estou colocando como ciência orientada a soluções. Tá? Esse é o tema dessa palestra, eu acho que dá para a gente ter uma ótima conversa e eu espero também contar com observações de vocês também. Muito bem. O que eu estou chamando de ciência orientada a soluções ou ciência orientada a problemas? Primeira observação é o seguinte, nós estamos ainda sobre o impacto, quer dizer, não mais tanto quanto no começo, mas ainda teve repercussões muito grandes, que foi a entrada da internet no jogo, certo? O que significa a entrada da internet? Em primeiro lugar, que a gente pode chamar de acesso à informação, uma gama enorme de pessoas, muito mais do que no passado.
Ou seja, basta você ter um computador mais ou menos e algum tipo de acesso a provedor, etc., você se descortina com muitas, muitas oportunidades de aprendizado. Então, isso colocou pessoas com muito menos, digamos assim, treinamento técnico que vem de uma educação formal, como a academia universitária, etc., que tem acesso de uma determinada área, que tem acesso a coisas de outras áreas completamente diferentes e que todo mundo tem, com seus variados graus, capacidade e inteligência, você começa a receber contribuições e impactos de onde você menos esperava. E isso é uma coisa que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, porque o acesso está cada vez mais fácil, apesar da dificuldade de ter muita coisa, ou seja, agora a operação é muito mais não de acesso, mas de filtragem, no sentido de saber o que é importante e o que não é importante. Mas mesmo assim, o fato é que pessoas sem treinamento nenhum, ou de outra área completamente diferente, podem se apaixonar por algum outro tema e, por causa disso, fazer uma contribuição muito interessante. Muito bem, qual é o impacto disso em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é que você tem imediatamente uma fertilização cruzada de ideias, de outros approaches, de outras ideias e de outras maneiras de colocar problemas, etc., enorme. E, nesse sentido, começa a haver um conflito com a própria universidade. Ou seja, o próprio sistema de educação ou social, ele está em contraposição, pelo seu dinamismo, com uma sociedade ou com uma maneira de ser acadêmica, clássica. O que é a maneira que eu chamo de acadêmica clássica? Basicamente, uma porção de institutos, ou que a gente chama de centros de ensino e pesquisa, né, unidades de ensino e pesquisa, nos quais você tem uma grande dose de especialização e de treinamento específico em determinadas áreas. Isso se manifesta, inclusive, de uma maneira que está cada vez mais sendo colocada em xeque, apesar de não estar resolvido ainda, que é o próprio vestibular. Ou seja, é uma escolha muito, na minha opinião, que não se coaduna com a sociedade atual, de uma escolha logo na entrada de um determinado uma área, sei lá, mesmo que seja coisas completamente grandes como biologia, humanas, exatas, etc., mas mesmo assim já é uma primeira escolha. A segunda escolha é você escolher entre física, matemática, química, economia, apesar do o cursão ser uma boa tentativa nesse sentido, ainda temos diferenças muito grandes como engenharia elétrica, engenharia mecânica, e assim vai. Com isso, então, a gente está vendo hoje um conflito básico de interesses entre a educação específica e a sociedade em geral, que oferece todo tipo de treinamento, melhor ou pior, ou pelo menos acesso a ele de maneira muito mais ampla. O que eu gostaria de frisar, por exemplo, agora, que esse que eu chamaria de conservadorismo acadêmico, ele se contrasta, interessantemente, na minha opinião, com a postura das agências financiadoras. As agências financiadoras estão em uma outra completa vibe do que essa compartimentalização. Você olhar, por exemplo, as clássicas como CNPq, FAPESP, CAPES, etc., todas elas agora colocam uma coisa de projetos grandes, a longo prazo. Essa que é o creme do creme de hoje, é isso. Projetos longos, a longo prazo, e abrangentes, e que focam em cima de um problema, ou um tema, no qual participantes de várias áreas têm que dar contribuição para resolver aquele problema. Aí você vê energia, por exemplo, que entra química, matemática, todas as informática, geologia, engenharia elétrica, etc. Todas essas coisas, eles entram lá para resolver um problema de achar algum tipo de fórmula que permita você achar fontes de energia, pode ser convencional, renovável, ou melhor exploração de coisas,
agricultura, por exemplo, a agricultura de precisão agora está na super moda, recursos naturais também, muito importante, por exemplo, em agricultura, otimizar plantações, de tal maneira também, ecologicamente, qual deve ser uma área plantada em relação a diferentes espécies, como é que você faz isso, como é que você não faz aquilo. Enfim, então você tem, de um lado, as agências financiadoras que impulsionam numa direção e a universidade joga em outra direção completa. Tá? Então, é isso que eu queria falar sobre essa dicotomia de hoje e saber como é que a gente, mais ou menos, fica nessa postura de poder contrastar essas duas coisas, ou seja, de que forma que a gente pode se adequar melhor a esse sistema e de que forma que a gente pode contribuir para aprimorar também, porque existem desvios de todas as partes, e esse é o tema. Muito bem. Em relação a essa dicotomia, eu queria dizer o seguinte, se você olhar também, existe um impacto não só na forma entre as agências financiadoras e a universidade em si, mas também existe uma outra forma já consagrada pela prática, que na minha opinião ela tem dificuldades, é o sistema de bolsas. Porque a bolsa hoje, do jeito que ela foi formulada e que eu acho que está em contradição com o mundo, porque eu já tive em vários lugares, etc. São poucos lugares que têm a maneira que a gente trabalha com educação em termos de pós-graduação. Bolsa no sentido seguinte, o aluno recebe um grant, né, um estipêndio para estudar como sendo aquela que é realmente a sua atividade fim e, para isso, ele está completamente isento de qualquer outra responsabilidade onde ele quer estudar. As coisas estão melhorando um pouco no sentido de que agora pode ser também uma espécie de TA, uma espécie de pessoas que ajudam, o PAD, PED, PID, POD, essas coisas todas, que ajudam, etc., mas ainda, na minha opinião, é muito incipiente, porque sempre colocam, o docente tem que ser aquele que tem que estar supervisionando e que o aluno só pode dar uma porcentagem X e não sei o quê, e as aulas não podem ser teóricas, as aulas têm que ser de exercícios, ou tem que ser de apoio, etc. Enfim, são coisas tão complexas que eu acho que coloca tudo. Nos outros lugares em que eu já participei, a coisa não é assim. A coisa funciona da seguinte forma. Existem projetos que são financiados pelo governo ou financiados por empresas, etc. Não estou entrando no mérito se o problema é financiamento privado ou financiamento público, em qualquer um dessas coisas. Onde, de novo, a característica é um problema para ser resolvido, em primeiro lugar. Não é educação pela educação, apesar de que isso aí sempre vai existir, né? E que os participantes do projeto, por exemplo, alunos que vão fazer seu mestrado e doutorado, eles entram no projeto como sendo pessoas ligadas ao projeto, ou seja, a lealdade deles, que eu posso dizer, é ao projeto. No Brasil tem uma diferença, a lealdade do estudante é com o seu trabalho de tese, né? Acaba acontecendo, e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no CPETRO em relação a isso, acaba havendo o que a gente pode chamar de uma espécie de conflito de interesse. Que conflito de interesse é esse? Se você tem um projeto que você acertou com o governo, com a empresa, ou que seja lá, alguma fonte financiadora, que tem que fazer determinado fim, legal? Muitas vezes, no meio do jogo, vai acontecer que é preciso um programa, um código, é preciso um relatório técnico, é preciso etc. E aí o conflito de interesse se manifesta. Qual é? Isso aí vai atrapalhar a minha tese. Ou seja, estou fazendo um troço que não vai dar publicação, isso aqui é um negócio que é interno do projeto e tal, eu não estou sendo, esse não é o objetivo que interessa, porque bem ou mal, eu tenho um tempo de integralização, eu tenho isso, tenho aquilo, etc, etc. E aí começa a desandar tudo. Tudo aquilo que você prometeu, seja para uma agência qualquer, governamental ou privada, e que você precisa daquela pessoa para fazer, parte do seu time, certo? Você pode começar a perder pessoas porque
a cara acha, ou, não vou entrar no mérito, estou falando que é um problema, que aquilo não se coaduna com, digamos assim, os objetivos da Bolsa, e aí, então, você tem problemas. Então, isso coloca uma dificuldade muito grande em execução de quaisquer projetos, uma vez que o fio condutor, que é a lealdade do participante ao projeto, não estou falando de lealdade em termos emotivos, não. Estou falando de lealdade, eu quero dizer, o princípio básico do projeto, ele começa a ficar na dependência do humor e do saco e do que o aluno ou do participante entende como sendo o objetivo do projeto. Como? Exatamente, também, exatamente. Isso é muito bom, por favor, vocês podem interromper toda hora, é muito bom isso, obrigado. Esse é um problema muito sério. Nos outros lugares não é assim. Então, na Alemanha eu trabalhei durante muitos anos, nos Estados Unidos não é assim, etc. Em outros lugares, a Noruega não é assim também, etc. O que acontece? A gente não pode ser assim. Por quê? Porque, no fundo, você tem um sistema e que esse sistema seria interessante que ele resolvesse problemas. Problemas, quaisquer problema, pode ser de pesquisa pura também, não estou colocando nesse sentido. E quando você se compromete a resolver problemas, você dá uma educação a mais nos participantes, não só do conteúdo específico, técnico de pesquisa, mas também o que a gente pode chamar de educação profissional. O pessoal não chama mais de educação, chama de treinamento profissional. Então você vê pessoas hoje terminando o doutorado depois de 10 anos de estudo, certo? Graduação, mestrado, doutorado, vamos supor, 10 anos de estudo, de bolsa, tá? O cara não tem a menor ideia como é que se comporta no mundo, entendeu? Porque ele sempre viveu naquela bolha, e aí quando ele sai, não sabe dar uma palestra direito, porque não sabe encontrar pessoas que têm diferentes qualificações, diferentes ideias, etc. Não sabe baixar o nível para você falar para as pessoas que elas entendam de uma forma boa. Tem uma nariz em pé natural, por causa que aqui é um ambiente muito elitista, de certa maneira. E assim você então entra para a sociedade oferecendo um produto, entre aspas, muito pior do que você poderia ter se você tivesse alguma vinculação a projetos, a pesquisas, a problemas e a soluções. Então, não é assim que o mundo funciona. Toda vez que você vai no mercado procurar alguma coisa, no fundo o cara está te vendendo uma solução. Tu vai chegar lá com um problema muito bem claro, é o seguinte: eu quero acertar a internet em casa. Aí o cara vai perguntar, para que você quer a internet? Eu prefiro isso. Aí o cara falou assim, para você, eu sugiro tantos megabytes de flow, certo? Quantos isso, quanto aquilo, e daí no mercado os melhores dos seus produtos são esses. O cara está te vendendo uma solução. Não interessa se o cara é honesto ou desonesto, mas eu digo que ele está te vendendo uma solução. E assim é tudo, tá certo? Por exemplo, você vai lá no supermercado e tal, e isso é você próprio, né? Vai ter umas pessoas que vão jantar na minha casa e tal, eu tenho que entender o que essas pessoas comem, se tem gente vegetariana, se tem gente que não come isso, que não toma aquilo, etc. Aí tu vai no supermercado e você acha uma solução. Eu vou fazer este jantar e para isso eu quero aqueles produtos, ingredientes, etc. E resolve o problema. Em outras palavras, a ideia de solução é a maneira social de encarar qualquer coisa. Certo? Enquanto que na universidade a gente quebra completamente o sistema de soluções, porque a gente pensa só na especialização técnica, que é uma parcela do grande trabalho. Voltando agora um pouco mais especificamente para a matemática aplicada, uma coisa que eu também escrevi nesse artigo também, é que a matemática aplicada, você pode ver vários aspectos em relação a ela, certo? Mas um dos aspectos é que parece ser o mais, que permeia tudo, muito mais do que deveria, é o que a gente chama de métodos, tá certo? Então, no fundo, a matemática aplicada no Brasil, assim como todas as outras coisas e tal, eu diria que é 90%, 80% em métodos. O que é isso? Métodos, pode ser analíticos, numéricos, para resolver equações diferenciais parciais, métodos para manipular grandes matrizes, ou métodos numéricos de
convergência de determinadas coisas, etc, etc, mas raramente você tem problemas que você põe a mão na massa no sentido de que você quer chegar a um problema concreto, que não é nem de matemática ou de qualquer coisa que seja, no qual a matemática aplicada pode dar algum tipo de contribuição. Então é nesse sentido que eu me rebelo contra esse conservadorismo acadêmico, no sentido de que ele não prepara e ele não treina as pessoas para resolver problemas. Muito bem, então esse é um ponto. Um outro ponto também que faz parte da nossa cultura, que eu vejo que também ela está sendo colocada em xeque por causa da internet, é a seguinte: existem aquelas frases que você não pode fazer um dirigismo na pesquisa. Então isso é uma das regras, se a gente comparar com a Constituição, isso é uma das regras pétreas, precisa de uma PEC para mudar. O que significa isso? Significa dizer que é o seguinte, que o pessoal fala isso explicitamente. O governo, a sociedade, os impostos, etc., o pacto federativo e tal, dá um determinado dinheiro e é a parte desse dinheiro para pesquisa e você não deve interferir absolutamente nada sobre o que o cara quer estudar, o problema que ele quer trabalhar, não sei o que e tudo, ou seja, qualquer tipo de interferência é ultra mal-vinda, certo? Muito bem. Isso aqui em nome de uma liberdade, etc, etc. Tem todos os argumentos possíveis e imagináveis. Não vou entrar no mérito, mas estou dizendo o impacto que isso causa e, na minha opinião, é problemático. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para problemas que você não tem uma aplicação imediata, tem espaço para você ter um problema muito mais imediato e assim vai. Então, eu não vou entrar em detalhe sobre o que deve ser feito. O fato é que na sociedade, certo? Naturalmente, à medida que você tem problemas sociais que são prementes, certo? Existe sempre algum mecanismo social que tenta fazer que recursos humanos em determinadas áreas problemáticas sejam mais incentivados do que em outras áreas, certo? Por exemplo, se você está numa região que não tem médico, é interessante arranjar uma maneira o quê? De atrair médicos, de fazer alguma coisa de pesquisa em relação à medicina para que tenham algum benefício social e assim vai. Agora, em ciência parece que isso é um tabu enorme, não pode falar em um negócio desse. Quando eu falo assim, por exemplo, a gente está interessado em resolver problemas de energia elétrica, certo? Ou problemas de, sei lá, placas solares, problemas de melhorar o genoma da cana-de-açúcar, essa coisa toda. Aí você fala assim, para essa área a gente tem uma bolsa diferenciada, a gente tem algum tipo de, digamos assim, recompensa para o cara se estimular a fazer isso aqui, o cara ganha alguma coisa assim, ganha uma coisa assado, certo? Isso aí você vai falar com esse pessoal na CAPES, CNPq, isso aqui é o maior crime que você pode dizer. Porque a isonomia, todo mundo é igual, todo mundo é isso aqui e tal, e aí no final das contas, muitos problemas que você poderia resolver, não resolve porque fica absolutamente ao critério, como você falou, do orientador, do aluno, etc, etc, de fazer o que ele gosta, né? Por outro lado, existem demandas sociais. Então, por que não existe alguma maneira de você conciliar o útil ao agradável, certo? De tentar ver se você acha alguma coisa que seja ao mesmo tempo interessante, que seja desafiador do ponto de vista científico, mas que tenha algum caráter de aplicação prática que possa resolver isso aqui. Então, esse é um problema que está aberto. E por que eu falo que a internet tem um impacto muito grande disso? Porque, excetuando o meio acadêmico em si, certo? No final das contas, os empregadores em geral, eles vão procurar pessoas que podem oferecer alguma coisa imediata do que uma pessoa que tem um excelente treinamento técnico, mas que não tem nenhum tipo de maneira de trabalhar que seja do tipo que a empresa quer. Então é por isso que a gente vê agora engenheiros fazendo matemática aplicada e pegando muitos empregos em isso aqui, não só engenheiros, mas no meu caso, geofísicos, fazendo tipicamente matemática aplicada, e assim outras ideias. Então essa ideia de você dar um altíssimo treinamento sem aquela outra parte, primeiro, interesse social e segundo, treinamento profissional, então esses dois pontos que eu quero dizer, treinamento profissional e um interesse numa demanda que exista.
isso aí significa dizer que nós estamos condenados à morte, tá certo? Porque a gente vai ficar para trás. Já existe, já está mandando para trás. Então, no fundo, é interessante perguntar o seguinte, quer dizer, qual é o digamos assim, um matemático aplicado, ou um estatístico, a única coisa que ele vai fazer na vida é ser professor universitário? Resposta não. Mesmo que eles tentem e tal, tem gente até que não gosta, né? Por outro lado, para você ser um estatístico trabalhando, por exemplo, no sistema hospitalar, que é um troço muito interessante, muito fascinante, por exemplo, eu fui banca na UFRJ, de uma porção de pessoas lá que eram para titular e que estavam fazendo coisas assim estranhas, né? Então, por exemplo, eles estavam fazendo concurso e não sabiam como julgar, porque bem ou mal, os trabalhos deles não estavam na área, as coisas eles não estavam enquadrados, tá certo? Então tinha um cara de estatística que uma das coisas que ele estudava é a otimização de fila em hospital. Então ele visitava todos os hospitais e viu cada coisa monstruosa. Por exemplo, tinha uma sala onde é que todo mundo ia lá, e na frente da sala tinha uma mesa. A pessoa passava primeiro nessa mesa, conversava sobre milhões de outras coisas, etc, etc. E ele só ia lá para outra sala depois. Aí essa pessoa fazia perguntas absolutamente ridículas, e quando ele chegava lá, não era nada disso, e ele podia ter resolvido o problema dele imediatamente, até descobrir que não era nada daquilo que ele estava fazendo. E assim ele fazia. Então tem métodos que ele, sei lá, melhorou 80% na velocidade da fila, uma série de coisas. Então, agora, isso aí é estatística, tem algum método espetacular? Muitas vezes é uma boa intuição, uma boa ideia, etc., que não gera nenhuma coisa que é inovativa, mas é maravilhosa, né? E assim um monte desses caras lá. Então eu tive o prazer de, digamos assim, aprovar um monte de gente que estava nessa situação estranha, porque eu via que eles estavam fazendo uma ciência aplicada de primeiríssima, mesmo sem essa situação técnica específica, certo? E, por outro lado, eu via também muitas pessoas altissimamente qualificadas que faziam uma coisa sem impacto nenhum. Muito bem. Então, o que eu estou falando, e daqui a pouco eu vou ter propostas, certo? Em primeiro lugar, eu vejo o seguinte, outra coisa também que é uma falha enorme, especialmente em matemática. Matemática, eu falo juntando matemática aplicada, matemática e estatística, né? É a baixíssimo conteúdo em currículo, em treinamento de computação. Isso é um desastre. Há muitos anos eu falei com o Lúcio, algum tempo atrás, sobre esse negócio. Lúcio, não é possível que os caras saiam do curso de matemática sem saber programar muito bem, sem saber entender melhor sobre arquitetura de computadores, sem saber como é que funcionam os algoritmos, etc., ver como é que funciona, entender mais das arquiteturas das máquinas, GPU, CPU, o que é o negócio, ou seja, algum tipo de traquejo nesse negócio. O Lúcio me respondeu uma coisa, eu fiquei muito encafifado, depois eu fui atrás. Ele falou que, olha, aí eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, tudo que você tem que fazer é colocar dentro do currículo, nem precisa ser obrigatório, não. Põe umas eletivas do tipo programação 1, 2, 3, 4, 20, arquitetura de computadores, máquina, ou seja lá, tudo bem, deixa o cara lá. Pelo menos quando ele sai, se ele tiver alguma coisa que tem computação, a empregabilidade dele exponencialmente aumenta. Lúcio disse que, mas a gente pede para a computação vaga, e nunca tem vaga lá. Então, a gente gostaria que nossos alunos pudessem, ou não é? Pudessem participar dessas coisas todas, mas aí o cara vai lá, todo animado, se inscreve lá, não tem vaga, porque não sei lá. Ok, é um problema, tudo bem. Acontece o seguinte, a vida está pouco se lixando se você tem vaga ou se você não tem vaga. O fato é que o tempo está correndo e o cara vai sair mal qualificado, mas esse é que é o meu problema. Então, basicamente, hoje a educação não é mais saber ler, essa coisa toda. Isso é o mínimo. É saber programar, saber língua estrangeira, certo? Saber se comunicar, ter uma ideia geral de como é que você trabalha em grupo. Esse aqui é o lance. Se você não tiver essas coisas, você está pegando um mau profissional. E esse mau profissional vai ensinar mal também,
né? Isso é pior. O que fazer? Muito bem. Eu quero dizer que a minha experiência no CEPETRA é maravilhosa, certo? E essa ideia do Zeferino, velho Zeferino, ter de você pegar esses centros multidisciplinares é absolutamente um espetáculo, certo? Claro que a gente pode dizer que tem picaretagem no meio, que pode essa coisa toda e tudo, mas, em geral, a filosofia é muito boa. Por quê? Pega uma situação típica de uma chamada unidade de ensino e pesquisa. Pega, tipicamente, um cara se aposenta, ou um cara sai, etc., tem uma vaga. Qual é o critério para pegar essa vaga? Isso é um troço que eu sempre me revoltei. Agora está um pouco melhor, mas ainda não é satisfatório. O pessoal começa a não, precisa de um professor para cadeira tal, tá certo? O cara foi embora, então aí você tem, esse curso está vago, e a gente quer uma coisa lá, é muito pequeno, pessoal, muito pequeno, certo? Então, é claro que existem algumas coisas centrais, digamos assim, do curso, que deve ser rediscutido a cada ano para saber se aqueles currículos e aqueles cursos estão adequados para o sistema, certo? E a gente não é simplesmente você contratar um novo professor que vai ficar aqui durante 35, 40 anos, se esse cara aqui está sendo para resolver um determinado problema específico desse jeito aqui. Já teve mudança, agora é por área, melhora um pouco, etc, etc. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre os chamados centros e núcleos. Os centros e núcleos são... Qual é a concepção disso? A concepção desse negócio é estudar problemas ou atividades que nenhum instituto, nenhuma unidade de ensino e pesquisa seja capaz de fazer sozinha. Certo? Aí você tem, sei lá, CPQBA, que é um negócio de bactérias e vírus e não sei o quê, mistureba de farmácia, química e etc. Tem CBMEG, que é um negócio para estudar computação aplicada à biologia. Tem o CEPETRO, que eu estou vinculado, que é problema de estudos de petróleo. Tem vários outros aí. Tem o próprio núcleo de estudos populacionais, que é muito interessante, que no fundo é estatística, sociologia, etc., para estudar migrações de pessoas, onde é que é isso, onde é que é aquilo. E assim vai, vários outros que a gente pode colocar. Eu não quero dizer que eu estou escolhendo um ou outro, eu quero dizer que tem que ter uma válvula de escape, né? Nesse sentido, como é que são escolhidas as pessoas que vão trabalhar nesses centros? Em primeiro lugar, esses centros, eles vêm, desaparecem, etc., etc., e, na verdade, as pessoas são vinculadas sempre aos institutos de ensino e pesquisa, como professor, locado lá, mas o que o centro oferece é espaço e infraestrutura para que a pessoa desenvolva alguma coisa lá. Então, ele tem que ter algum projeto, você vai escolher naqueles que existem o mais interessante para desenvolver o seu projeto. Eventualmente, se não tem lá, é uma competição, né? Você vai ter que vender seu peixe lá de alguma maneira, tá certo? Existe esse novo agora que teve aí de visualização, que é lá no projeto Galileu. É muito bonito, etc., e tudo, e que pessoas podem ter. Tem gente que faz modelamento de fraturas, modelamento de uma série de coisas. Muito bem. Então, essa ideia do centro, ele pelo menos avança decididamente em cima de fazer alguma coisa interligada ao que eu estou chamando de ciência orientada a problemas ou a soluções, né? E aí você tem necessariamente uma porção de profissionais engajados naquilo que estão resolvendo um problema. E, além disso, o centro oferece também uma estrutura bastante interessante de atração de recursos. Vou falar sobre outra coisa isso aí. De tal maneira assim, o pessoal acha, isso também é um mito, faz parte das cláusulas pétreas também, é que se você tem uma excelente formação, você vai para o mercado e você vai se dar bem. É óbvio que isso aqui é um bom ingrediente, mas ele não é a solução do problema. Se ele for muito técnico e souber muito aquilo que sai 1 milímetro daquela linha lá e já não sabe absolutamente nada, está mal. Então, a gente não está favorecendo esse tipo de coisa. Problemas, por exemplo, coisas que faltam, né? Eu acho que a gente tinha que ter um centro de
a grande palavra da moda agora, é o que eles chamam de transformação digital. Essa que é o nome fantasia desse negócio todo. O que é a transformação digital? Como você mexer com grandes massas de dados, como você poder extrair informação, mineração, data mining, que a pessoa chama agora, como é que você pode fazer problemas, resolução de coisas envolvendo técnicas digitais, basicamente computação, etc. Eu vou dizer o meu caso, como é que eu sofri por causa disso e ainda não tem solução, e eu gostaria de, pelo menos, alertar as pessoas que existe vida inteligente fora das unidades de ensino e pesquisa. Problema típico. Pega um bom cientista, um cara reconhecido e que tal, que é famoso, não sei o que e tudo, esse cara vai lá, então ele se qualifica para pegar um bom projeto. Pode ser um projeto temático, pode ser um CEPID, pode ser umas coisas todas ali e tal, ele vai lá e ganha. Então ele fala, bom, então eu vou comprar um computador. Vai comprar um computador? Quem é o cara que ajuda ele a escolher o computador? Não tem. Não tem. Qual é o resultado? Nesse computador que você escolher, você já viu se ele é eficiente energeticamente? Você já viu quanto custa o ar-condicionado para ele? Você já viu isso? Você já viu aquilo? Já viu aquilo? Já viu aquilo e tal? Coisas que nem passaram na cabeça do cara. Tá? Eventualmente, se ele conversar com alguém, se ele tiver a sorte, qual o resultado disso aí? O resultado disso aí é que você tem um monte de projetos de pesquisa bem avaliados, com financiamento adequado, etc., que replicam sistemas computacionais que vão ficar obsoletos em pouquíssimo tempo. É um baita de um repeteco e os caras não sabem gerenciar esse negócio. Imediatamente eles vão ter que precisar de um técnico para fazer isso aí a universidade não dá, não tem dinheiro, essa coisa toda e tudo. Vai queimar uma pecinha desse tamaninho, mas que só é fabricada no Texas e não sei o que e tudo. Vai dar um rolo desgraçado. Então, dessa maneira, a gente está usando muito mal nossos recursos. Num centro de digitalização desse tipo, seria um centro em que você poderia ter lá experts trabalhando lá, sem precisar fazer paper nenhum, que seriam simplesmente os caras que você podia chegar e fazer assim, olha, eu tenho um problema de biologia molecular, certo? E que eu preciso fazer essa conta ou essa coisa toda e tal. Teria pessoas que podiam falar assim, olha, algoritmos adequados poderiam ser esse ou esse, ou pelo menos estudar junto e tal. Uma computação adequada seria essa, e assim vai. Além disso, problemas prementes hoje em dia, que o pessoal chama de cidade inteligente, como entrar nesses projetos sociais do tipo, sei lá, luz de tráfego, né? Então, negócio de trânsito, essa coisa toda. Qual é um sistema que você pode botar para otimizar isso, otimizar aquilo? Você vai em vários lugares, tem sinais inteligentes. Quando o carro vai passando e tal, ele vai ficando tudo verde na frente lá. Mas aqui, nem pensar num troço desse aqui. Entendeu? Enquanto que, pelo menos, já tem tecnologia para isso. E, finalmente, também, eu acho que meu tempo já deve estar praticamente... Eu quero também abrir para conversa. A famosa nuvem. Nós estamos trabalhando muito nesse negócio de nuvem. Certo? O que significa nuvem? Significa o seguinte, existem provedores mundiais que têm massas enormes de computadores, que são automaticamente mudados a cada pouquíssimo tempo, estão sempre atuais. Em particular, tem até um em São Paulo, só para vocês saberem. De modo que, no caso ideal, sem fazer nada, você simplesmente paga e você pode usar aquele sistema e é o famoso on-demand. Você usa, depois não precisa. Como é que funcionam os sistemas computacionais de maneira convencional? Você faz o seguinte, bom, eu preciso disso. E de vez em quando eu preciso de não é sempre, mas vai ter um troço. Então você dimensiona como? Pelo pico. Porque vai chegar uma hora que vai precisar daquela porcaria, e aí não tem. Então, no fundo, você vai escolher um troço que funciona bem no pico e o resto do tempo fica ocioso. É verdade, pessoal, está direto aí. Muito bem, o que o pessoal pode fazer? Podia programar um troço muito menor que serve para o rame-rame do dia a dia, e no dia do pico, você vai lá e entra na nuvem.
Por outro lado, entrar na nuvem não é a coisa mais simples do mundo. Se você não fizer direito, pode sair uma fortuna, certo? Então, existe um problema matemático, técnico, etc., que a gente está trabalhando no assunto, é como usar a nuvem direito. Por exemplo, a Amazon tem coisas muito interessantes que ela oferece. Qual é a ideia da nuvem, desses Amazon, desses lugares? É o seguinte, pega a Amazon, que ela tem aqueles computadores enormes para fazer as entregas dele, é um troço bilionário mundial. E aí tem horas que aquilo ali fica vago. Então eles alugam esse negócio. Aí você tem duas maneiras de fazer isso aqui. Ou você fala o negócio seguinte, on demand, você fala aqui, eu quero a máquina no dia 5 por 4 horas. Aí está reservada a máquina para você e o custo da hora é lá em cima. Mas existe outra maneira que fala assim, olha, é o on the spot. Eu falo assim, eu quero essa máquina, o que você tem aí agora? Eu tenho isso aqui. Qual é o problema? Que se tiver um cliente deles lá, você vai ser chutado para fora. Tá? Então, você tem que ver direitinho esse negócio, se você quer um risco ou não. Se resolve com computação. O que quer dizer computação? Nós temos trabalhos lá agora, muito interessantes, que dizem que o que a gente chama de alocação dinâmica automática de computadores, de tal maneira que quando alguém sai do jogo, o cara vai lá, procura outro lá e entra também, etc, etc. Ou seja, e além disso, se acontecer uma desgraça, você não perde tudo. Você pode pegar outro e começar de onde é que você parou. Então, são próprios problemas que são resolvidos dentro da situação atual. Eu vejo pouquíssima gente trabalhando com isso, certo? E eu acho que poderia ser uma solução maravilhosa. Eu já falei com várias empresas, falei também com agências, etc, etc. O sonho desses caras é pegar um projeto em que você ganhava um cartão de crédito, mas não querem se envolver em você comprar o computador, não querem fazer licitação, pelo amor de Deus. E tem mais, daqui a 5 anos a porcaria está obsoleta, certo? Não querem entrar com detalhe técnico de como é que... manutenção, pô, é horrível, tá? Mas também não é uma troca pura e simplesmente, tem um trabalhinho de casa para fazer. Muito bem, então eu vou encerrar para dizer algumas coisas, digamos assim, se possível a gente tem uns 10 minutos para conversar. Primeiro, ciência aplicada ou orientada a problemas ou a soluções é o fator determinante da atualidade. E a gente vai sofrer cada vez mais as consequências se não tomar providência disso aqui. A Unicamp é sábia no sentido de ter esse negócio de centros e núcleos, etc. Tem uma carreira paralela chamada PQ, pesquisa, certo? Que é destratada completamente pelos docentes direitos, né? Os do bens, certo? Que é aqueles que são de segunda classe, aquele que não serve para lá, aquele que não consegue ser docente de direito, ou então ele vira PQ. É assim que a universidade, a comunidade trata esses caras. Enfim, existe uma coisa lá que são pessoas que basicamente trabalham em projetos, né? Muito bom. Então, primeiro, a gente tem que ver de que forma que a gente faz esse tipo de coisa, em particular mudar o vestibular ou alguma coisa desse tipo, ou pelo menos ter algum tipo de trânsito entre as diferentes carreiras para não obrigar um carinha de 17, 18 anos a escolher um troço que vai impactar o resto da vida dele, certo? Computação é um troço que tem que ter em todos os cursos de muito bom nível, porque isso garante a empregabilidade das pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, quando os computadores vão substituir as pessoas, aqueles que sabem computação serão os últimos a serem substituídos. É cínico, né? Mas é isso mesmo, tá certo? Então você tem que dotar, da mesma maneira que ele falou sobre inglês, temos que dotar as pessoas das suas ferramentas de trabalho, simplesmente. É como você fosse consertar um fio lá, mas tu não tem alicate, tu não tem, sei lá, chave de fenda, não tem, sei lá, medidor. Pô, não dá. Então esse é o primeiro ponto, tem que ter computação. E se a computação não oferece vaga, arranja gente que consiga fazer isso aqui pela madrugada, não pode deixar passar um estudante que sabe meia computação, não pode fazer um troço dele. Muito bem, então computação, centros e núcleos é absolutamente fundamental. Pense, por favor, num negócio chamado algum centro de matemática aplicada e computação, que poderia ser, que eu chamo de transformação digital, de modo que todo mundo, quando tivesse um problema complexo para fazer, ia ter um consultorzinho lá, que ele ia perguntar como é que faz isso aqui, qual é o melhor método? É Newton, quase Newton, não sei o que e tudo.
tudo bem, isso aqui pode ser resolvido dentro da matemática, mas aí, como é que computa esse negócio? Qual é o solver que tem aí que é bom? Certo? O que eu posso fazer? Então, está todo mundo na maior ignorância, na escuridão, sem saber esses detalhes. Tá? E não esqueçam, a internet está comendo tudo, certo? Ou a gente se ajusta, ou a gente vai fazer outra coisa. Então, é isso que eu queria dizer. E estou pronto para poder discutir coisas que sejam de interesse. Obrigado. Bom, pessoal, vou abrir para perguntas. Tem uma lá. Então, tem uma pergunta, mas eu vou me desculpando que eu tenho que dar aula às 2. Mas eu gostei muito do que você falou. Todo mundo aqui vai pensar, e possivelmente todo mundo na universidade pensa parecido, só que a gente não consegue tomar nenhuma atitude perante isso. E eu acho que a causa para isso aqui no Brasil, na sociedade brasileira, é externa à universidade. Quer dizer, enquanto a universidade continuar funcionando como um filtro social, pode pôr ação afirmativa, cota, o que você quiser, mas ela continua sendo a barreira entre os escolhidos e a prosperidade, a gente não vai muito para frente, porque os estudantes não estão... Eu tenho insistido muito com meus alunos, eu vou dar uma aula sobre isso agora, eu tenho insistido muito com meus alunos que eles têm que saber resolver problemas e não fazer listas ou fazer tantas medidas quanto o professor manda. E eles não, a maior parte deles não está nem preocupada com isso, porque a função da universidade para eles é receber o diploma. Eles não estão preocupados se eles estão aprendendo, se eles têm currículo bom, se eles estão aprendendo computação, se estão aprendendo inglês, se eles estão se preparando para o mercado, porque a sociedade aqui fora é toda regulada, as profissões são importantes, são reguladas. A minha profissão de físico agora é regulamentada também. Né? Então, quer dizer, a gente vive numa sociedade que não é uma sociedade de conhecimento, e a tua fala se encaixa muito bem antevendo uma sociedade de conhecimento. Então, como é que a gente reage a isso? Como é que a gente pode mexer nisso aqui? Eu estou vivendo um ano muito pessimista da minha vida, acho que não só eu, né? Outros aqui também. Mas eu me sinto muito impotente com isso. Quer dizer, a gente não consegue encontrar um caminho para fazer coisas que são mais ou menos óbvias. Olha, eu só queria argumentar o seguinte, só o fato de você ter essa preocupação já é um grande passo. Entendeu? Então, no fundo, é o seguinte, vamos botar mais conversas, mais isso, etc. Isso é algum tipo de ação. É o único troço que eu posso dizer. Não tem uma solução para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, esse negócio de um centro de núcleo, dá um passeio um dia por aí e tu vê que é outra coisa. Quem quer fazer mais algum comentário? Uma pergunta? Ricardo. Oi, Martim. Você, no começo, estava falando das bolsas e falou do engajamento dos alunos de pós-graduação com projetos, né? E tocou um pouco na situação dos alunos de graduação, quando você falou da formação, da computação. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que a gente faz com os alunos de graduação para que eles tenham um pouco dessa formação que você chamou de formação... Treinamento profissional. Treinamento profissional. Porque, tradicionalmente, nossos alunos eles fazem conjuntos de disciplinas. De que jeito, dentro da graduação ainda, a gente pode colocar um pouco desse treinamento profissional que você comentou? Ótimo, aí? muito bom, ótima pergunta. Eu faço isso cotidianamente, foi um ponto que eu passei por cima, realmente é importante. Basicamente, a palavra-chave é projeto. No caso, afortunadamente, eu estou afortunado numa área muito rica, que tem muito recurso, essa coisa toda, mas tem muitas delas, muito mais do que vocês pensam. Tá? E que nesses projetos você fala, em primeiro lugar, como é que funciona um projeto de pesquisa desse tipo aí? Você vai ou para uma agência governamental, ou vai para uma empresa, etc., e discute com alguém lá, você tem que ter um trânsito nessa área e tal, então tem que sair da tua casca e batalhar, bater na porta e tal. E aí chega a ser um projeto, certo? Então vai ser tantos dólares, reais, etc. Aí nesse projeto, para resolver o problema, você entra. Qual vai ser a tua equipe? Eu quero tantos de graduação, quero tantos de mestrado, quero tantos de doutorado, quero profissionais, quero analista de sistema, quero isso, quero técnico daquilo, quero técnico daquilo, é aquela coisa toda. Vende esse negócio. Tudo bem, é um trabalho lá, você pede isso, vem isso, mas deu, tá legal? O que você vai fazer agora? Você anuncia para os caras lá que você precisa de pessoas que façam isso. Essas pessoas não vão ganhar bolsas, aí que está, eles vão ganhar coisas diferentes, por exemplo, serviços prestados, que é uma espécie
pode ser CLT também com tantas horas. Vai sair mais caro? Vai sair mais caro. Acontece que você garante a lealdade que eu gosto de colocar e você garante que o projeto é realizado. Tá? Então, quando você vai fazer um projeto, você já coloca pessoas que você quer, profissionais que você quer trabalhar, pode ser estudantes, pode ser isso, pode ser aquilo, e essas pessoas têm que ter um vínculo empregatício. Isso aí é uma palavra, isso aí é um palavrão para o meio acadêmico, não sei o que e tal. Não tem jeito. Se você quiser um trabalho bem feito, você tem que contratar bem feito. Então, no fundo, você vai pedir serviços prestados, CLT por tantas horas e não sei o que e tal. E outra coisa, se um cara entra nessa e o cara não trabalha direito, você expulsa, demite, numa boa, pagando todos os seus direitos trabalhistas, não está fazendo nada errado. Agora, tu pega uma bolsa, quantas bolsas aí, agora, conversa aqui, quanta gente a gente já ajudou para terminar, porque senão o programa ia ser punido? Hã? É louco! Então você contrata um cara, você não tem a menor ideia se o cara é bom, se o cara é ruim e tal. Você contrata porque tá bom, tem um bom currículo, ele é simpático e tal, parece legal. Aí vai lá e o cara não faz. Aí o que acontece? A CAP chega e fala assim, olha, você está esculhambando o seu tempo de integralização, não sei o quê. Aí você pega os números da entrada, o número da saída. Então é o seguinte, você vai ser punido, vai passar de 5 para 4, você vai perder bolsa, essa coisa toda. Olha só, que loucura, é o total, é o inverso do inverso, avesso do avesso. Então a resposta para a tua pergunta, contrate por vínculo empregatício. Com isso você resolve esses problemas todos. Qual é o problema? O CAT. É caro, certo? Mas eu acho que é melhor menos com mais qualidade do que muitos sem qualidade nenhuma e que você fica preso ao lance do que não, você prometeu, não sei o que, a minha bolsa, o meu trabalho, não sei o que, tudo, vai me perguntar. Desse jeito não, você tem que jogar como é que é o esquema. Isso vai também para pós-doc, coloca como vínculo empregatício também. Eu tenho 3, 4 caras aí que custa caro, é o dobro do salário. Mas acontece, eu garanto que o cara faça as coisas. Aluno, pode ser mestrado, pode ser doutorado, vínculo empregatício. Tem outras maracutaias que você pode fazer, por exemplo. O cara tem uma bolsa, mas aí ele ganha um determinado a mais para tantas horas do projeto. Aí se ele for despedido, coisa assim, ele despede naquelas horas que você fala, mas não na bolsa. Enfim, na verdade, o sistema ele é cruel, mas ele é viável no sentido de que alguma coisa a gente tem que fazer. Então, eu acho que essa resposta eu tenho feito. Podemos conversar melhor sobre esse assunto também. Convido todo mundo a gente discutir mais. Então, com isso, você consegue o treinamento profissional. Boa tarde. Martim, quero cumprimentar e agradecer a sua palestra, pela coragem de falar esses palavrões, que, ainda mais exatamente nesse ano, que o nosso colega que acabou de sair disse que esse ano... e eu vou discordar em parte do que ele disse, uma pena que ele saiu, que eu acho que o problema não está nos alunos, mas está nos professores, muito mais nos professores que nos alunos. Daí a minha provocação de dizer, não é porque o aluno quer, mas às vezes o orientador do aluno faz a chantagem de que, olha, para trabalhar comigo tem que ser assim, assim, assim. E não tem esse comprometimento de você de tratar os alunos de mestrado, os alunos de pós-graduação em geral, mestrado, doutorado, mesmo pós-doutorado, tratar eles como profissionais, que já são, mesmo os alunos de graduação, né? Não são profissionais ainda, mas são adultos que têm responsabilidade para serem. Esse é um dos tópicos, você mencionou vários outros que eu acho muito bem colocado, cada um deles tem margem para bastante discussão, mas esse é um deles com o qual eu concordo 100% de que eles têm que assinar contrato. É muito vago, é muito paternalista, é muito infantiliza a postura dos alunos de pós-graduação. Isso, ele chega, o programa dá uma bolsa, ele não tem compromisso nenhum, fica muito vago, muito solto. Mas eu acho que a universidade, aqui dentro, foi mencionado fora, mas eu acho que a autocrítica tem que começar aqui de dentro, porque isso brota daqui de dentro, é um corporativismo nosso.
Então, mas para isso precisa da coragem que você tem e falar esses palavrões e no lugar certo. A gente precisa, em alguma hora, virar a mesa e falar, escuta, a gente vai continuar a tratar nossos alunos desse jeito ou vamos... Eu achei o que você falou espetacular. Na verdade, estava aqui, mas eu não tinha coragem para a gente entrar nesse assunto. Então agora o negócio mudou de patamar. O que significa arranjar projetos? O professor tem que sair da sua casca e tem que ir atrás. Por exemplo, hoje, se você olhar bem, a maneira de contratar professores no mundo é quanto dinheiro você vai trazer para a universidade em projetos. Isso nunca é considerado aqui, mas nunca. Isso é um palavrão enorme. Dinheiro é uma palavra suja, asquerosa. Não sei o quê. Então, é uma espécie de voto de pobreza, castidade, não sei o quê, é um negócio meio, sabe, religioso. É um negócio religioso. É o seguinte, tem que dar força para esse pessoal que está indo atrás dessa coisa e não marcar esse pessoal em cima disso. Então, eu concordo perfeitamente com você que a revolução tem que sair de dentro, de professores começarem a ver como é bom ter dinheiro, em primeiro lugar. Não é bom ter dinheiro no sentido de que, já pensou, você vai lá, gosta daquele cara lá, você contrata o cara, mas isso é uma delícia, tá certo? Ou você gosta daquele cara, você tem que convencer o cara a trabalhar de graça, ou então por uma mixaria, porque aí você tenta negociar. Pô, não é assim, não é assim, certo? Então, o que acontece? Você tem que ter os meios. E esses meios são projetos, pode ser no sistema comum, pode ser no outro lá. Com o sistema convencional é mais complicado, porque tem um monte de coisa que não pode. Mas se você conseguir fazer alguma coisa interessante, bater na porta e pegar... Outra coisa também, isso aí é de novo aquele problema do dirigismo, nesse caso, não dirigido aos alunos, mas aos professores, certo? Eu não quero... eu ganho pouco, eu trabalho você, mas eu tenho a minha liberdade de pesquisa. O pessoal fala isso com a boca cheia. Socialmente é horrível. Socialmente é horrível. Então é o seguinte, eu acho que o sistema deveria dar recompensas para as pessoas que estão fazendo certas coisas que são de interesse social. E o cara ganha uns trocados a mais e o cara forma pessoas numa área de interesse. Por exemplo, por que numa universidade tão espetacular como essa, a gente não tem um centro, um núcleo ou centro tal, para a formação de professores de ciência, matemática, física, química, biologia, o cacete A4. A gente deixa para a faculdade de educação, que é horrenda, certo? Já tive conversa lá com o pessoal da educação, assim, que é o negócio seguinte, você pergunta quanto é que é 2 mais 3, ele fala 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, porque a soma é uma propriedade comutativa. Mas não sabe que é 5, pô, entendeu? E assim vai. Eu vou contar uma história que eu sempre conto, mas eu acho que é tão maravilhosa que vale a pena. Eu fui do CNPq do CA-MA. Eu era de matemática aplicada lá, então a gente tinha aqueles... É horrível, né? Parece 30 mil projetos em papel, e você divide de todo mundo, e cada um relata o seu, e depois a gente escolhe quem vai ganhar a bolsa, quem não vai ganhar a bolsa e tal. Quando a gente estava lá, no meu tempo, já faz 20 anos atrás, vinha um monte de troço de educação matemática, certo? Negócio de... Era tudo D, tudo E, um projeto sem pé nem cabeça nenhuma e tal. Aí um de nós, do grupo lá, pode ter sido eu, espero que não, para não levar mais culpa ainda do que eu já tenho. Vem cá, é uma porcaria isso, não é? Por que a gente não manda para a educação? Aí foi A para todo mundo. E esse foi o início da chamada educação matemática, que ficou dentro da educação. Projetos que, se forem para a matemática, são rejeitados todos. O cara não tem a menor ideia do que se trata. Certo? Por que então a gente não faz aqui algum tipo de grupo, eu achava que podia ser um centro ou núcleo, de formação de professores do ensino médio. Sai da educação, sai da matemática, sai de tudo, entra num troço que nenhum instituto pode fazer. Aí você vai ter milhões de pessoas aqui dentro que gostam de educação, que gostam de ensinar, que querem fazer um troço que tem esse impacto, faz um troço fora desse ambiente poluído. Então, são esses uns exemplos até de pessoas que podem fazer esse negócio aqui. Então, eu estou abrindo caminhos, espero. Espero que vocês pensem no assunto e o dia que vocês quiserem, para a gente poder conversar melhor sobre essas coisas, aprofundar e fazer as ações que ele estava fazendo lá,
estarei à disposição. Tem algum comentário, uma pergunta? Não? Então, agradecer mais uma vez. Tá bom.